Hoje a nossa parada é na segunda maior cidade do estado, Imperatriz, que tem uma paixão talvez a maior do estado pelo cavalo de aço. A reportagem é do Fábio Cabral. A nossa história começa pelo Rio Tocantins, um dos mais importantes da hidrografia brasileira. Foi por aqui, em 1852, que uma missão liderada pelo Frei Manuel Procópio de Maria chegou nas terras batizadas com o nome de Colônia Militar de Santa Teresa dos Tocantins, que 4 anos depois passou a ser chamada de Vila de Imperatriz, uma homenagem à esposa de Dom Pedro II, o imperador brasileiro da época. Mais de 150 anos depois, o Rio Tocantins continua tendo uma importância crucial para a vida cotidiana de muitos imperatrizenses e de outros moradores da região do Médio Tocantins. O rio emprega ou dá sustento ou dá sustentação a cerca de 10 mil pessoas. São milhares de famílias que vivem do sustento desse rio. Então ele tem uma importância muito grande, esse rio. É o segundo rio genuinamente brasileiro, é o segundo maior rio genuinamente brasileiro, só perdemos para o São Francisco. Coisa linda, fenomenal. Quando eu falo dele, até me emociono, que fica assim, porque esse rio é minha vida. Além da importância do rio, o crescimento da cidade, que se tornou na segunda metade do século passado o segundo maior centro econômico do estado, também veio por terra. A construção da rodovia Belém-Brasília no final dos anos 50 e início dos anos 60 foi o principal motivo que impulsionou esse crescimento, uma vez que diminuiu a distância daqui para outras cidades e tornou Imperatriz uma espécie de cidade polo de desenvolvimento da região, especialmente por sua localização estratégica dentro do Maranhão e junto a outros 2 estados brasileiros. Imperatriz está próxima dos estados do Tocantins e Pará. A força da economia aqui está no comércio e na prestação de serviços, que abastece moradores dos 3 estados. Eu costumo dizer que a natureza ela foi muito boa com Imperatriz, porque nós somos aqui banhados pelo rio Tocantins e tivemos na sequência a Belém-Brasília. Então, essas 2 vias de acesso fez com que Imperatriz gradativamente fosse se tornando uma cidade polo. E aí os investidores começaram a agir de forma emergente. Então, o setor terciário se desenvolveu melhor em função disso. O papel que assumiu no desenvolvimento da região fortaleceu por aqui uma identidade político-cultural própria, que fez crescer entre alguns moradores da Princesa da Amazônia a ideia de separação do estado. É uma luta por emancipação, esse sentimento que nós aqui da região Tocantins e do sul do Maranhão temos de criarmos um novo estado da federação, por questões, vamos dizer assim, político-administrativas, por questões culturais. Nós temos o maior respeito pelos ludovicenses, pelo restante do Maranhão, são nossos irmãos, nós somos oriundos de tudo isso, mas nossa identidade cultural é outra, né? Nós somos diferentes, então nós queremos ter a nossa autonomia político-administrativa. Esse sentimento de independência e liderança remonta à origem da fundação da cidade, como explica esse jornalista e pesquisador da história de Imperatriz. Porto Franco queria ser a sede, digamos, oficial dessa região, a cidade de referência, a povoação de referência. Então, o Imperatriz queria isso para ela, ainda com o nome de Vila de Santa Teresa, que era a padroeira. O que faz o Frei? Enquanto o Porto Franco vai buscar apoio no governo do estado da época, o Frei Manuel Procópio vai buscar apoio em quem é maior do que os estados, que é o imperador. E quem é maior do que o imperador é a Imperatriz. E por falar em Frei... Se na história de Imperatriz um Frei ficou famoso por ser o fundador da cidade, outro ganhou destaque não por nenhuma descoberta, nem pela sua religiosidade, mas pelo que fazia com a bola nos pés. Frei Manuel era ainda um jovem missionário quando via o frade franciscano entrar em campo de batina para bater uma bolinha com os moradores da cidade. Ele era um craque, um bom jogador ou ele não jogava nada? Razoável, nem craque, nem... Não, ninguém fala dele como jogador.
Só se fala dele porque era padre que jogava. Agora, como jogador, deixa para lá, não é um garrincha, não. Atualmente, Frei Manuel escreve um livro sobre o colega de batina que tinha as mãos para o céu e os pés na bola. Aqui em Imperatriz, no dia 8 de fevereiro de 83. Tem cada história. O bispo, Dom Cesário Minali, ouviu dizer que ele jogava com a batina. Então, terminantemente, estás proibido de jogar de batina, porque isso é um mau exemplo, o frade que está no campo. Aí ele deu uma resposta que fechou a boca do seu ilustríssimo bispo. Olha, excelência, tudo bem. Eu vou deixar jogar quando o senhor deixar aquele cigarro que lhe faz mal à saúde. Enquanto eu jogo, o jogo faz bem à minha saúde. Aí o bispo não reclamou mais. O estádio Frei Epifânio da Abadia recebe os jogos do Imperatriz. O Cavalo de Aço é o clube mais popular da cidade e também a equipe do interior maranhense que mais ganhou títulos estaduais. São 2 taças conquistadas em 2005 e 2015. Um dos maiores ídolos da história do clube é o goleiro Rodrigo Ramos, que fez parte do elenco do primeiro título do Cavalo de Aço e que voltou ao clube no início deste ano. Apesar de goiano, Rodrigo sente-se em casa quando está em Imperatriz e basta um passeio pela rua em frente ao estádio para entender o porquê desse sentimento. E aí, esquerda, beleza? Vamos junto aí, moleque. Esse daqui é o coração do Cavalo de Aço. Esse daí é um gigante. Tenho uma identificação muito grande com o Maranhão e principalmente com a Imperatriz, né? Afinal de contas, em 2003 eu vim passar 3 meses aqui e acabei ficando 15 anos, né? Já vou para 15 anos aqui na cidade. Minha esposa é daqui, meus filhos nasceram aqui em Imperatriz, né? Eu tenho 2 filhos nascidos aqui, tenho residência fixa aqui, tenho 2 casas aqui, então Imperatriz é literalmente a minha casa. Em dia de jogo, Rodrigo e os companheiros de clube podem sentir o calor da torcida imperatrizense, que recebe os jogadores do lado de fora do estádio e fazem um cortejo até a entrada. Tudo em nome da paixão. Meu cavalo é show! Meu cavalo é show, papai! É o nosso prestígio da nossa cidade, nós temos que prestigiar o nosso cavalo, então, né? Vamos com força. Com certeza. Hoje o time que representa essa região todinha é o Imperatriz. Só que dessa vez nem a empolgação da torcida ajudou o Cavalo de Aço, que ficou de fora das finais do Campeonato Maranhense deste ano. Mas nada que tire o orgulho do imperatrizense com sua cidade. Para eles, a princesa da Amazônia estará sempre em primeiro lugar. E tudo então se faz canção, as cordas de um violão nas mãos de um poeta lá do Tocantins. Belas imagens de Imperatriz que você viu na lente do cinegrafista Vanderlei. Um pouco mais da cidade de Imperatriz, da terra do Cavalo de Aço e aquilo que nós falamos no começo da reportagem pôde ser visto na final do primeiro turno. Talvez a torcida do Imperatriz seja a mais apaixonada do estado. Só que nem todo esse apoio, toda essa paixão levou o time à conquista do primeiro turno. O Imperatriz levou um gol aos 48, acabou sendo eliminado pelo Cordino. No segundo turno não foi tão bem, levou 4 pontos de São Luís, mas foi derrotado pelo Moto dentro de casa, o que representou a eliminação do segundo turno. Ainda busca questões no tribunal para anular esse jogo contra o Cordino e nós vamos aguardar para ver. O certo é que o Imperatriz terá um novo encontro marcado com a sua torcida só na temporada de 2018, no próximo Campeonato Maranhense.